quinta-feira, 30 de abril de 2026. Faz aproximadamente 10 horas que o reservista Itamar Cohen, de 26 anos, da artilharia da IDF, foi atingido pela onda de choque de um drone explosivo Shahed do Hezbollah em uma posição de bateria a 6 quilômetros da fronteira sul do Líbano, na região de Avivim, no Galilim Ocidental. O drone atingiu, às 3 horas e 42 minutos da madrugada, o trator de munições posicionado a 3 metros do Itamar, detonando 32 projéteis de 155 milímetros em cadeia. A onda de choque arremessou o corpo do Itamar 11 metros de distância. Estilhaços perfuraram o flanco esquerdo dele. O coração parou no campo, antes do paramédico de combate retomar o pulso, por aproximadamente 4 minutos sem reanimação cardiopulmonar. O ataque aconteceu menos de 24 horas depois de a unidade de engenharia Yahalon da IDF ter demolido um túnel subterrâneo de 140 metros do Hezbollah em Aitaron, no sul do Líbano, operação que, na prática, encerrou o cessar-fogo informal que vigorava entre as duas forças desde fevereiro. Hoje é o dia 63 da escalada Israel-Irã-Líbano. O cirurgião militar do Rambam Healthcare Campus, em Haifa, que operou o Itamar de 4 às 6h11 da manhã, registrou em prontuário que a ausência de dano neurológico depois de 4 minutos sem oxigenação cerebral, sem reanimação no campo, não tem explicação clínica conhecida. A primeira frase que Itamar disse aos paramédicos quando voltou a si dentro do helicóptero Medivec foi, em hebraico, drone Sheni, segundo drone, uma instrução para avisar o sargento Eitan Levy, comandante da bateria, de que um segundo drone Shahed estava a caminho. 90 segundos depois da unidade evacuar a posição com base nessa única frase, um segundo drone atingiu o ponto exato onde Itamar tinha caído, vaporizando o capacete dele que tinha ficado lá. A gravação que você vai ouvir agora foi feita por Itamar, do leito 7 da enfermaria 4 do Rambam, no início da manhã de quinta, antes da chegada do rabino militar, do oficial de inteligência de unidade, do advogado da IDF e do porta-voz operacional. Em hebraico, com bandagem na costela, com soro na mão esquerda, com a namorada Yael do lado de fora da cortina e com o colega de leito Yossi Benari, único soldado religioso da unidade, sentado em silêncio no leito ao lado. Itamar é judeu laico, nascido em Sderot, na fronteira com Gaza. Filho de pai motorista de ônibus que morreu em 2018 no acidente de trânsito e de uma mãe cantora de café em Tel Aviv. 3 anos de IDF regular, 5 anos de reserva ativa desde 7 de outubro de 2023. Um homem treinado para confiar só no que pode ser verificado por instrumento, repetido em treinamento e validado em operação. Um homem que, em 26 anos de vida, nunca tinha aberto um Tanakh por iniciativa própria. A história que ele está contando, ele decidiu contar nessa janela específica de manhã, porque, segundo as palavras dele, em 24 horas vai ter 4 vozes diferentes explicando para ele o que ele pode dizer publicamente. E, antes dessas 4 vozes entrarem, ele precisa deixar registrado o que aconteceu sem que nenhuma delas tenha ainda mexido na ordem das frases. A gente está publicando sem cortes. Fica até o final. A parte que importa está na segunda metade. Meu nome é Itamar Cohen, tenho 26 anos, sou reservista da Sayeret Givati, da artilharia da IDF, operador de obus M109 Paladin, de 155 mm. Tô gravando isso aqui na manhã de quinta, 30 de abril de 2026, do leito 7 da enfermaria 4, do Rambam Healthcare Campus, em Haifa, porque uma coisa aconteceu comigo umas 10 horas atrás, num campo a 6 quilômetros da fronteira sul do Líbano, e eu preciso falar antes que mais tempo passe. Em 24 horas, eu vou ter rabino militar, oficial de inteligência da unidade, advogado da IDF e porta-voz operacional explicando o que eu posso e o que eu não posso dizer publicamente. Tudo isso é válido, tudo isso faz parte do meu trabalho, mas tem coisa que precisa ficar registrada antes de qualquer uma dessas 4 vozes entrar, porque se elas entrarem antes, as palavras já vão sair com a forma da prudência delas, e eu preciso primeiro deixar a forma daquilo que aconteceu. Eu cresci em Sderot, na fronteira com Gaza. Minha mãe se chama Lior, tem 51 anos, é cantora de café em Tel Aviv, jazz vocal, hebraico antigo, aquele estilo dos anos 50 e 60. Trabalha em um lugar pequeno na rua Allenby, às quartas e sextas. Meu pai biológico se chamava Yair. Era motorista da Egged, da linha 47, Sderot, Be'er Sheva. Faleceu em junho de 2018, em um acidente de trânsito na rodovia 1, indo para Tel Aviv, num caminhão que atravessou a faixa central. Eu tinha 18 anos, recém-alistado, fiz luto na base, voltei para Mesua. Mas parei a serviço em 3 dias e não chorei na frente de ninguém. Tenho um irmão mais novo, Rony, de 19 anos,
que tá agora em serviço regular na Brigada Givati. 2 irmãos na IDF, uma situação que minha mãe tenta não pensar muito a respeito. Em 2021, minha mãe casou de novo com um homem chamado Doron Almog, mecânico de Rolon, dono de uma oficina de carros. Eu gostei do Doron desde o início. Homem direto, calado, do tipo que conserta o que tá quebrado sem comentar que tá quebrado. Anteontem, terça tarde, 28 de abril, Doron sofreu um AVC hemorrágico na oficina dele e tá em coma induzido no Ishilov Medical Center, em Tel Aviv, desde então. Volto a esse ponto daqui a pouco, porque ele importa pra história. Cresci em Sderot. Quem cresce em Sderot aprende a contar segundo antes de aprender a ler. Tseva Adom, alerta vermelho, é o som da sirene que toca quando um foguete sai de Gaza. Você tem 15 segundos para chegar até um abrigo. 15 segundos. Você decora os abrigos do bairro do mesmo jeito que outras crianças decoram o nome de jogador de futebol. A primeira vez que eu pensei em Deus, em alguma coisa parecida com o que adulto chama de Deus, eu tinha 7 anos, num abrigo na rua Eliyahu Hashalom, debaixo de um cobertor com a minha mãe, esperando o estrondo. Eu não pensei Deus, eu pensei, tem alguém ouvindo. Não soube responder se tinha. Cresci ouvindo. Bar mitzvah em Sderot, porque era o que se fazia, e nada mais. Sinagoga só em Yom Kippur, e por causa da minha mãe. Yeshua, para mim, era o que cristão chama de Deus. Era uma palavra que outras pessoas usavam, em outras línguas, em outros bairros da história. Não era a minha palavra. Eu tinha 14 anos no verão de 2014, verão da Operação Tzuk Eitan. Eu peguei o ônibus 47 da Eged, em Sderot, indo para a casa da minha prima, em Beersheva. Sentei na quinta fileira, na direita, perto do corredor. 2 paradas depois, subiu uma mulher com uma bolsa preta e o olhar parado. Eu olhei para ela mais tempo do que eu olharia hoje em dia. Criança ainda não aprendeu a fingir que não viu. Ela desceu 2 paradas adiante e deixou a bolsa embaixo do banco. O motorista do ônibus, um homem de uns 60 anos, quipá tricotada, tipo de homem que minha mãe chama de homem religioso de verdade, viu pelo retrovisor. Parou o ônibus na rodovia 25. Mandou todo mundo descer rápido. Polícia detonou a bolsa e encontrou-lhe 40 minutos depois. Eu voltei para casa de carona com a minha tia. Não falei desse dia por muitos anos. Não pensei em Deus naquele dia. Pensei no motorista. Em todos os anos seguintes, foi nele que eu pensei. No homem de quipá tricotada que viu pelo retrovisor. Se essa história tá chegando até você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Histórias como a minha somem do ciclo de notícias em 48 horas. A única forma do depoimento de um reservista de 26 anos do Galil chegar até a próxima pessoa que precisa é se você ficar. Saí da IDF regular no fim de 2021. 3 anos depois do alistamento, voltei para Ashkelon. Trabalhei como técnico em sistemas elétricos prediais numa empresa chamada Electra. Vida normal por uns 2 anos. 7 de outubro de 2023 foi uma manhã de sábado. Eu acordei com Tseva Adom em Ashkelon e nas próximas 8 horas entendi, junto com o resto do país, o que tinha acontecido em Sderot, em Be'eri, em Reim, no Festival Nova. Minha mãe não estava em Sderot naquela manhã, estava em Tel Aviv, na casa do Doron. Foi a única vez na vida adulta que eu liguei para minha mãe e o telefone tocou 3 vezes antes dela atender. E eu tive certeza, naqueles 3 toques, de que tinha perdido ela. Mas ela atendeu. E quando ela atendeu, eu desliguei sem dizer mais nada porque eu não conseguia falar. Liguei de volta 1 hora depois. Fui chamado para a reserva ativa naquela mesma noite. Desde então, há 30 meses, eu estou em rodízio. 30 dias na frente, 30 dias em casa. 30 dias na frente, 30 dias em casa. A minha vida adulta inteira foi medida em rodízios. Conheci a Yael há 11 meses, num bar em Haifa, na primeira noite de licença depois de uma rotação ruim no Líbano. Estudante de psicologia, 24 anos, jeito de quem ouve mais do que fala, mas, quando fala, fala uma coisa que importa. A gente saiu desde então. No janeiro passado, na casa dos pais dela em Haifa, no jantar de Sexta-feira Santa, eu corrijo, jantar de Shabat. O pai dela, professor de ética em uma yeshiva, falou alguma coisa sobre Deus durante o brahá. Olhou para mim, perguntou minha posição. Eu disse, em hebraico, Lo hasektia sheli, não é meu departamento. Falei rápido. Riram. A Yael deu uma risada também, mas a risada dela teve um meio segundo de pausa antes. Eu vi a pausa. Achei que tinha resolvido a conversa. Ela não achou. Anteontem, terça 28, 2 da tarde,
Minha mãe ligou. Voz controlada, voz que ela usa quando tá segurando. Disse: Itamar, Doron caiu na oficina. AVC, tô indo pro Ishilov. Eu tava na bateria, em rotação ativa, dia 17 da rotação atual. Pedi 30 segundos com o capitão Eitan Levy. Eitan olhou pra mim e disse, em hebraico, vai. Peguei o Iveco da unidade, dirigi 2 horas até Tel Aviv. Cheguei no Ishilov às 4:30 da tarde. Doron estava em coma induzido. Médico falou em intracranial pressure e wait and see. Minha mãe sentada do lado direito do leito, mão dela na mão dele, boca dela quieta. Fiquei 6 horas. Voltei pra base na madrugada de quarta. A unidade estava reduzida. 3 soldados em licença de luto desde a semana passada por causa de um ataque em Kfar Giladi. Eu tinha que voltar. Achei que estava decidindo certo. Ainda acho que estava decidindo certo. Quarta, 29 de abril. Ontem. Posição de bateria ao norte de Avivim, Galil Ocidental. A gente é 6 no carro. O capitão Eitan Levy, sargento operacional, 32 anos, casado, 3 filhos em Modi'in, quipá tricotada. Eu, Itamar, 26. O sargento Roni Tabib, não confundir com meu irmão Roni, esse é um Roni Tabib diferente, 24 anos, de Petah Tikva. O artilheiro David Mizrahi, 22, de Beersheva. O carregador Yossi Ben-Ari, 28, de Beit Shean, judeu ortodoxo praticante, único do carro. E o motorista Aviv Kohen, 30 anos, de Eilat. Trabalho operacional padrão. Disparos a cada 90 minutos contra pontos de lançamento de foguetes do Hezbollah ao norte. Entre disparos, sentar, fumar, tomar café preto sem dormir. Madrugada de quarta para quinta. Cessar fogo, formalmente em vigor desde fevereiro, na prática quebrado nas últimas 18 horas. A unidade Yahalon tinha demolido na noite de terça um túnel de 140 metros do Hezbollah em Aitarum. Hezbollah respondeu com 7 foguetes em Kiryat Shmona na manhã seguinte. A tensão na bateria estava alta. Todo mundo sabia que Hezbollah ia retaliar especificamente em posição de artilharia. Eitan disse no jantar, noite vai ser longa. Concordei. Yossi Ben-Ari, o ortodoxo, rezou Shacharit, a oração da manhã, fora do horário, antes do nascer do sol. Coisa que ele não faz em rotação normal. Eu vi e não comentei. 2 da manhã. Disparo de fogo de cobertura para a unidade de infantaria em incursão a 4 quilômetros dentro do Líbano. A bateria disparou 6 projéteis em 22 minutos. Calor do cano, cheiro de cordite. Eu tirei o capacete para enxugar suor. Sabia que era erro pequeno, fiz mesmo assim. Eitan disse, Kova, capacete. Pus de volta. Não esqueci essa frase. Foi a última coisa que Eitan me disse antes do drone. 3:15. Pausa operacional. Eu fora do M109, fumando ao lado do trator de munições. Um caminhão Iveco com 32 projéteis 155 mm presos por correntes. A Viv estava dirigindo o trator para reposicionar 10 metros para leste. Eu com a mão esquerda no para-choque traseiro, 3 metros do trator, fumando. 3:41. Som distinto. Não era foguete, não era obus. Era um zumbido baixo, contínuo, alto bastante para cortar o silêncio do campo. Som que todo soldado da fronteira norte aprendeu a reconhecer nas últimas semanas. Shahed 136. Drone explosivo iraniano fornecido pelo IRGC ao Hezbollah. Soldado descreve o som como cortador de grama mecânico no céu, ou como ciclomotor sem silenciador. Som que parece pequeno até estar em cima de você. Eu virei a cabeça. Eitan, dentro do M109, motor ligado, intercom aberto, não escutou. Aviv dentro do trator com motor ligado, não escutou. Eu gritei, em hebraico. Pega! Drone! Drone em cima! Tirei o cigarro da boca. Mão esquerda foi para o rádio operacional na lapela. Não consegui terminar. 3:42. Drone atingiu o trator na lateral da carroceria, bem no meio da carga de projéteis. Eu vi o impacto antes de ouvir. Bola de luz branca-laranja, do tipo que substitui sua visão inteira por 2 segundos. Onda de pressão antes do som. Meus pés saíram do chão antes do meu cérebro registrar que alguma coisa tinha acontecido. A onda de choque me arremessou 11 metros. Aterrissei de costas em terra batida. Pulmão sem ar. Ouvido esquerdo. Apito agudo, contínuo. Mais nada. Capacete a 3 metros à minha direita, sem cabeça dentro. Pernas ainda.
Mão direita ainda. Mão esquerda, não conseguia localizar. Tentei levantar a cabeça, não levantou. Um estilhaço de 5 centímetros tinha perfurado meu flanco esquerdo, entre a sexta e a sétima costela. Outro tinha raspado a artéria femoral direita sem cortar. Sangue saía do meu flanco esquerdo num ritmo que eu registrei. Registrei, frio, como o ritmo de quem vai morrer em 4 minutos. Os meus olhos foram para o céu de pré-amanhecer. Tinha uma estrela única ainda visível, baixa, à esquerda. Eu pensei, Emma, mãe. Não pensei em Deus. Pensei na minha mãe, na cozinha de Sderot, sozinha. E depois disso o coração parou. E o que aconteceu nos 4 minutos seguintes não tem categoria em nenhum manual militar que eu já li. Não tem categoria nem em manual de medicina. Não tem categoria, pra falar a verdade, em nada que eu tenha aprendido em 26 anos de vida em uma cidade de fronteira do Estado de Israel. É isso que eu vou contar agora. Se esse depoimento está chegando até você, se inscreve no canal e ativa o sininho agora. Hoje é o dia 63 da escalada militar mais grave do Oriente Médio em mais de 40 anos. E amanhã vai ter outra manchete, e outra, e mais uma. E as vozes individuais que estiveram dentro dos eventos somem do ciclo em 48 horas. Itamar Cohen é uma dessas vozes. Ele não é figura pública, não está concorrendo a nada. É um reservista de 26 anos que tomou a onda de choque de um drone iraniano fornecido ao Hezbollah, ficou 4 minutos com o coração parado num campo a 6 quilômetros do Líbano, voltou com instruções específicas que salvaram 5 soldados da própria unidade dele e decidiu, 10 horas depois, que o que aconteceu no intervalo entre o coração parar e voltar a bater era uma coisa que ele não podia se permitir guardar em silêncio. Se você já ficou de pé num posto militar, qualquer posto, em qualquer uniforme, em qualquer fronteira do mundo, fica com ele. Se alguém da sua família já entrou em coma e a sua memória mais nítida da semana é o cheiro do corredor da UTI, fica com ele. E se a história que ele está contando mexer em você com algo que você não estava esperando, manda para uma pessoa que precisa ouvir esse depoimento essa noite. A primeira coisa que eu percebi foi a ausência de dor. Não alívio, ausência. Como quem tira uma roupa molhada num dia frio. Eu percebi, sem corpo para perceber com, que eu estava em pé. Ou em alguma coisa que funcionava como em pé. Ainda no campo. Mesma terra batida, mesmo céu de pré-amanhecer. Mas o tempo tinha mudado de espessura. Não tinha pressa. Não tinha intervalo entre o pensamento e o registro do pensamento. Olhei para baixo. Vi o meu próprio corpo. De costas. Sangue do flanco esquerdo num círculo escuro de uns 2 metros de diâmetro na terra. O capacete a 3 metros à direita. O cigarro ainda aceso, brasa fraca, a meio metro do meu ombro. Eu registrei, sem pavor, sem cinema, sem metáfora. Sou eu estou ali. Foi como estar em 2 camadas ao mesmo tempo, e a camada nova era mais sólida. À minha esquerda, uns 3 passos, tinha um homem. Eu vi primeiro os pés dele, pés descalços, pele escura do Oriente Médio. A sola pisava a terra batida sem afundar. Subi o olhar, vestes brancas simples. Sem ouro, sem ornamento, sem cinto. Subi mais, mãos abertas ao lado do corpo, palmas para frente, e uma cicatriz redonda, da grossura de prego, no pulso direito. Outra cicatriz, idêntica, no pulso esquerdo. Subi mais, cabelo escuro até os ombros, barba curta. Olhei para o rosto, e eu, judeu laico de Sderot, 26 anos, 3 anos de IDF regular, 5 de reserva ativa, que nunca tinha pensado em Yeshua, exceto como nome cristão usado em outros bairros da história. Eu soube. Soube em uma camada anterior à interpretação. Soube como se ler em voz alta uma língua que sempre soubera ler em silêncio. Eu olhei nos olhos dele, e o que eu vi nos olhos dele eu não vou conseguir descrever direito agora. Talvez nunca. Os olhos dele não refletiam a luz do pré-amanhecer. Os olhos dele emitiam uma luz própria, calma, sem agressão, sem pressa de cinema. Olhos que me sabiam. Não me conheciam, me sabiam. Como quem lê um filho desde o ventre e não esqueceu nenhuma página do livro. Ele falou uma palavra, em hebraico. Itamar. Não como chamado distante, como quem fala com alguém que está ali na frente, à distância de respiração. E ele falou com sotaque de Sderot, tonema final ligeiramente caído, jeito do sul, da cidade fronteira. Eu reconheci o sotaque do meu próprio bairro na boca de quem nunca tinha estado no meu bairro. Soube, naquele segundo, que ele tinha estado em todos os bairros, todos os sotaques, todos os anos. Ele falou, em hebraico,
Ani Yeshua. Eu sou Yeshua. Eu, laico, descrente, treinado a desconfiar de todo discurso religioso vindo de fora, com o resíduo cultural da minha mãe sobre missionários cristãos messiânicos que tentam evangelizar judeus em Tel Aviv, eu senti o instinto de desconfiança não vir. Não porque foi suprimido, porque não fazia sentido. Como quem tenta estranhar o sol por estar do lado leste do horizonte de manhã. Não estranhe porque é onde ele está. Ele disse, eu estive contigo no ônibus 47 em Sderot, no verão de 2014. Tu lembras da bolsa preta? Tu lembras do motorista de quipá tricotada? Eu também lembro. Eu, que tinha contado essa história para 3 pessoas em 12 anos, senti algo no peito ceder. Não chorei, não tinha lágrima nessa camada, mas algo abaixo da lágrima cedeu. Ele disse, eu estive contigo na noite em que teu pai morreu no Itilov, no corredor da UTI, em junho de 2018. Tu não me viste. Tu pensaste que estavas sozinho. Não estavas. Ele não estava ensinando. Estava lembrando. Como quem corrige delicadamente um sobrinho querido que disse uma data errada num jantar de família. Ele disse, preciso te dizer 3 coisas. Tu vais voltar. Tu precisas escutar bem. E eu, que em 14 anos de IDF tinha aprendido a memorizar instrução verbal sob pressão, fiz o que faço. Travei o foco. Primeira coisa, ele disse, há um segundo drone vindo. Ele vai chegar em 7 minutos do momento em que tu acordares. Ele vai atingir o ponto exato onde teu corpo está agora. Quando tu acordares, tua primeira frase precisa ser pro Eitan. Diz, drone Sheni, segundo drone. Ele vai entender. Segunda coisa, ele disse, tua mãe está em Sderot. Ela está sentada na mesa da cozinha. Há um frasco aberto na mesa. Clonopin. Ela ainda não tomou. Ela está perto. Tu precisas ligar antes do meio-dia. Ela vai atender. Diz a ela que tu sabes, e que tu estás vivo, e que isso significa alguma coisa. Terceira coisa, ele disse, eu sou de Israel, eu sou de Belém, eu sou da Galileia, tu és meu povo. Tu não foste enganado pelos cristãos. Eles também são meus. Embora muitos tenham se enganado sobre quem sois vós. Eu sou o teu Mashiach. Eu não vim te tirar do teu povo, eu vim te lembrar do teu povo. Eu, que tinha ouvido a palavra Mashiach a vida toda em sinagoga sem nunca ter sentido peso nela, senti peso. Peso de quem tem nome e o nome reconhece de volta. Ele se aproximou um passo, pôs a mão direita no centro do meu peito. Não no peito do corpo deitado lá no chão, no peito da camada nova ou no peito da camada antiga, eu não sei dizer. Disse baixo, volta agora, lembra das 3 coisas. Eu vou estar mais perto do que tu sabes. E eu voltei. Acordei dentro do helicóptero Medvac, som de rotor, luz vermelha de cabine. Um paramédico de combate, sargento de uns 23 anos, estava com a máscara de oxigênio na mão dele, prestes a colocar no meu rosto. Ele me viu abrir os olhos e gritou pro outro paramédico, em hebraico. Ele voltou, pulso, e antes de eu sentir dor, a dor veio 4 segundos depois, monstruosa, como cair numa fornalha. Eu tirei a máscara da mão dele e disse, em hebraico, Drone Sheni, segundo drone, liga pro Eitan agora. Diz drone Sheni. O paramédico não discutiu. Paramédico de combate da IDF é treinado em obedecer sob pressão. Pegou o rádio. Falou, Bravo Charlie, mensagem do paciente. Drone Sheni, segundo drone. Posição da bateria. Evacuar agora. Operador da base passou para Eitan em 4 segundos. Eitan, a 6 km de distância, ainda na bateria, ainda recolhendo feridos da explosão original, escutou. E Eitan, pai de 3 filhos, casado, quipá tricotada na cabeça desde criança, escutou e não pediu confirmação. Gritou para a unidade. Todos pro Iveco. Agora. Move. Em 90 segundos, a unidade estava a 400 metros da posição. O segundo drone, o segundo Shahed, atrasado em 7 minutos do primeiro, atingiu o ponto exato onde o meu corpo tinha caído. Cratera de 2 metros de diâmetro. Meu capacete que tinha ficado lá vaporizou. O cigarro que ainda estava aceso a meio metro do ombro do meu corpo vaporizou. Eitan, do Iveco, viu o flash. Ficou em silêncio o resto do voo até a base de Medvac. 4:12. Eu entrei em cirurgia em Haifa. Saí às 6:11. Estilhaço removido. Pulmão esquerdo perfurado, drenado. Costelas 6 e 7 fraturadas. Artéria femoral direita raspada, mas não cortada. Sem comprometimento neurológico.
O cirurgião, médico militar de uns 50 anos, disse para a equipe na sala que essa parada cardíaca de 4 minutos no campo, sem reanimação cardiopulmonar por 2 deles, deveria ter dado dano cerebral mensurável. Não deu. Não tem explicação. Anotou no prontuário. Liberou para a enfermaria. Acordei da anestesia 7h45. Quarto compartilhado, leito 7, enfermaria 4. No leito 6, ao meu lado, estava o Yossi Ben-Ari. Mesmo quarto, estilhaço removido do ombro, andando. Yossi me viu abrir o olho. Falou em hebraico baixo. Tu salvaste a unidade. Eu não respondi. Olhei para o teto. 8h20. Eu pedi o celular para a enfermeira. Disquei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque. A voz dela, voz que eu conheço melhor que a minha, quebrada. Eu ouvi, antes dela falar, o som de fundo. Silêncio absoluto da cozinha de Sderot, às 8 da manhã. Eu sei que silêncio é esse. Sentei-me reto na cama. Costelas protestaram. Eu disse, Ima, eu tô vivo. Eu tô no Rambam. E eu sei do frasco. Ela não respondeu por 7 segundos. Eu contei. 7 segundos exatos. Depois ela começou a chorar. Não choro pequeno, choro de mulher que estava à beira e foi puxada de volta. Ela disse, como tu sabes, Itamar, como tu sabes. Eu disse, depois eu te conto, mas joga o frasco fora, agora, enquanto tu estás no telefone comigo, por favor. E ela caminhou com o telefone até a pia. Eu ouvi o som dos comprimidos batendo no aço inox. Eu ouvi a água escorrendo. Ela chorou mais. Disse, Doron piorou ontem à noite. Os médicos disseram que provavelmente ele não acorda. Eu não suportei, Itamar, eu não tenho mais ninguém. Eu disse, tens a mim, tens o Rony, e tens mais um, que tu vais conhecer. Eu te conto pessoalmente, hoje à tarde, se eles me liberarem para falar, ou amanhã, mas eu te conto. 10 horas. A Yael chegou. Tinha pego o primeiro Egad de Haifa Centro para Bat Galim. Entrou no quarto. Não falou nada por uns 20 segundos. Sentou na cadeira ao lado da cama. Pôs a mão dela na minha mão direita. A esquerda estava com soro. Eu disse, Yael, lembras quando teu pai falou de Deus naquele jantar, em janeiro, e eu disse que não era meu departamento? Ela fez, Eu disse, vai ser meu departamento agora. Ela não fez cara surpresa. Apertou a minha mão e disse, tá bom. 11h15. O capitão Eitan entrou. Uniforme operacional, ainda com pó da posição na bota. Sentou na beira da cama. Não falou por quase 1 minuto inteiro. Depois disse em hebraico, tu nos salvaste. Eu não sei como tu soubeste do segundo drone, mas tu nos salvaste. Eu disse, eu te conto, mas não agora. Ele disse, tu me contas quando quiseres. Eu vou esperar. E saiu. O Yossi Ben-Ari, no leito ao lado, esperou o Eitan sair. Olhou para mim, disse, em hebraico baixo, tu viste alguma coisa? Eu vi tua cara quando tu acordaste. Tu viste alguma coisa? Eu olhei pro Yossi, decidi, contei. Não contei tudo, contei o suficiente. O nome, os pés descalços, as cicatrizes nos pulsos, as 3 coisas. Yossi escutou em silêncio absoluto. Depois fez uma coisa que eu não esperava. Pegou o sidur da mesinha dele e folheou até uma página específica. Disse em hebraico, lê isso. Era Isaías 53. Eu li, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu li de novo. Yossi disse, isso é nosso. Foi sempre nosso. A gente parou de ler em algum momento. Eu não sabia que esse texto existia no nosso livro. Yossi ficou em silêncio. Eu reli uma 3ª vez. Eu pedi o celular de novo. Pedi para a enfermeira fechar a cortina do meu leito. Pedi para Yael ficar do lado de fora da cortina, encostada na parede, para ninguém entrar. Apoiei o telefone na mesinha. Sentei-me reto. Apertei REC. E é por isso que essa gravação existe. Manhã de quinta, 30 de abril de 2026. Leito 7, enfermaria 4, Rambam Healthcare Campus, Haifa. Aproximadamente 10 horas depois do meu coração ter parado num campo a 6 quilômetros do Líbano. Eu sei que em 24 horas eu vou ter rabino militar, oficial de inteligência, advogado da IDF e porta-voz operacional explicando o que eu posso contar publicamente. Tudo isso é parte do trabalho, tudo isso é válido. Mas antes que qualquer uma dessas 4 vozes entre, tem uma coisa que precisa ficar registrada. Porque essa coisa é a coisa mais real que aconteceu na minha vida, e eu não podia deixar a forma dela depender da prudência alheia. Ima,
Você vai ouvir isso antes de eu te ver pessoalmente. Eu sei do frasco, eu sei do Doron, eu sei do silêncio da cozinha de hoje cedo. E eu sei mais uma coisa. Alguém esteve com você hoje cedo, naquela mesa. Não foi medo, não foi cansaço, foi alguém. Ele me mandou ligar, ele tá com você também. Ele sempre esteve. Yossi, obrigado pelo Isaías 53. Eu vou ler de novo hoje à tarde, e amanhã, e todos os dias dessa semana de baixa. Você tem razão, é nosso, sempre foi. Eita, o segundo drone, eu não sou clarividente, não tenho dom. Alguém me disse, e disse pra eu te dizer assim que eu acordasse. Eu fiz o que me foi pedido. Você fez o que tinha que fazer. Os 4 que voltaram pra casa hoje voltaram porque você escolheu escutar. Para quem está em rotação ativa agora, Galil, Gaza, Vale do Jordão, qualquer fronteira, vocês passam horas em silêncio imposto. Vocês pensam na mulher, no filho, no pai que já foi, na mãe que tá só. Eu também. E eu pensei que tava sozinho nesses pensamentos. Não tava. Vocês também não estão. Quem caminhou ao meu lado hoje cedo, num campo a 6 quilômetros do Líbano, não caminha só com religioso. Ele caminha com soldado laico. Ele caminha com quem nunca abriu o Sidur. Ele caminhou comigo e eu não tinha aberto. Yael, eu disse no jantar do teu pai, em janeiro, que não era meu departamento. Eu disse rápido demais. Foi covardia disfarçada de pragmatismo. Hoje é meu departamento. E eu vou aprender. Espero que aprenda comigo. Eu sou Itamar Cohen, sou de Sderot. Tenho 26 anos. Sou reservista da Sayeret Givati, da artilharia da IDF. Sou o homem que estava em pé ao lado do trator de munições às 3h41 da manhã de 30 de abril de 2026, quando um drone Shahed do Hezbollah atingiu o trator. Sou o homem cujo coração parou no campo por aproximadamente 4 minutos. Sou o homem que viu, daqueles 4 minutos, alguém que sabia o meu nome, sabia o ônibus 47 de Sderot do verão de 2014, sabia o corredor do Itilov de 2018, sabia a mesa da cozinha onde a minha mãe estava sentada essa manhã. Sou o homem que voltou com 3 instruções e que, até o segundo em que eu tô gravando isso, não conseguiu encontrar nenhuma das 3 a explicação por outras categorias. E vou viver, daqui em diante, como quem soube, porque eu soube. O que você acabou de ouvir é o depoimento, gravado 10 horas depois do impacto, do reservista Itamar Cohen, da bateria de artilharia da IDF, que foi alvejada por um drone Shahed do Hezbollah na madrugada de 30 de abril de 2026, no Galil Ocidental. O coração dele parou no campo por aproximadamente 4 minutos. 5 companheiros de unidade que voltaram para casa hoje voltaram porque ele acordou no helicóptero Medvec e disse uma única frase em hebraico: segundo drone, instrução que ele não tinha como saber por meios convencionais e que 90 segundos depois foi confirmada, em campo, pela cratera onde antes tinha sido a posição da bateria. O cirurgião militar que operou Itamar registrou que não tem explicação clínica para a ausência de dano cerebral. A mãe dele, em Sderot, atendeu o telefone na primeira chamada do filho com um frasco aberto de clonazan na mesa da cozinha. Não tomado, mas perto. O colega de leito Yossi Ben Ari, soldado ortodoxo, abriu para ele o livro de Isaías 53 pela primeira vez na vida. A IDF vai analisar o que aconteceu. O rabinato militar vai analisar o que aconteceu. E muitos de vocês, assistindo agora, já estão construindo a própria resposta para tudo isso. O próprio peso silencioso, a pergunta que vocês não fizeram, o pedaço de memória que essa história tocou e acordou. Conta pra gente nos comentários. Conta o que você sentiria se a terra batida tivesse estado embaixo das suas costas e o céu de pré-amanhecer tivesse sido a última coisa no seu campo de visão antes do tempo abrir uma camada nova. Conta o que você teria feito com as suas próprias 10 horas depois. O próximo vídeo do canal já está esperando aí na tela, não pula. A história não termina aqui. A gente se vê no próximo.